O ex-juizeco de Maringá, Sérgio Moro, entrou em modo desespero e está soltando fogo pelo toba depois que o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu algumas declarações contra a Lava Jato e principalmente contra o juizeco de Maringá, né? O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, participou de um evento em Boston, nos Estados Unidos, que é organizado por estudantes brasileiros de Harvard e de MIT. Entrevistado em um dos painéis, Gilmar falou do modo como o Supremo Tribunal Federal tem sido visto pela sociedade nos últimos tempos e não se furtou de tratar de temas espinhosos como a Lava Jato e o julgamento dos réus do 8 de janeiro. Mas o ápice das declarações do ministro foi ele dizendo que quando se encontrou com o ex-presidente, o inelegível, né, e o imbrochável tinha desabafado com ele ali, dizendo que eles tinham feito algumas besteiras no governo, e dentre essas besteiras teria sido nomear o Sérgio Moro, o ministro deu uma resposta dizendo que talvez essa tenha sido o maior acerto do Bolsonaro. Primeiro ter nomeado o Moro e depois ter devolvido ele ao nada, ao esquecimento. Gente, sensacional. Vou mostrar o vídeo aqui pra você, só peço que você já deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, hein? O Paulo Guedes um dia me contou, num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa, não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse, ministro, a gente errou muito, fizemos muita besteira. Você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei, presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada. Muito bem. E nesse mesmo evento, o ministro também deu duras declarações sobre a Lava Jato. Inclusive, comparou a operação ao PCC e chamou de organização criminosa. Toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia. Que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém disse, mas o senhor tinha inside information lá? Nada disto. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Só para dar um exemplo para vocês que vivem nos Estados Unidos, e em função talvez até da influência do cacoete americano, com honorários e coisa do tipo, eles colocavam nas cláusulas que 20% do resultado dos acordos iria para o Ministério Público. Nós dissemos, isso não pode. Aí eles criaram a tal famosa Fundação Dallagnol, com 2,5 bilhões, para eles pagarem palestras e fazerem campanhas anticorrupção. Nada que tivesse nada a ver com o direito brasileiro. Era um aproveitamento daquilo. O que a gente escuta na Operação Spoofing, falando como que eles iriam destruir a vida empresarial do empresário A, do empresário B, do empresário C, a gente pensa que é uma conversa do PCC.
O ministro também falou sobre o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro e disse que esse projeto é um pretexto para livrar mentores do golpe. Ele afirmou que a mobilização dos bolsonaristas por anistia é, na verdade, uma estratégia para livrar de condenações os principais acusados da tentativa de golpe após as eleições de 2022. Grupo esse que inclui o principal mentor de tudo isso, ele, o inelegível, Jair Bolsonaro. E por falar em anistia, pessoal, o governo Lula já disse que vai botar para fora do governo todos os integrantes indicados de deputados que apoiarem a anistia. Se algum deputado que já indicou algum integrante a cargos no governo votar pela anistia, o governo Lula já disse que vai botar para fora essa turma do governo, tá? O Palácio do Planalto tem um mapa recente de cargos que os deputados indicaram nas superintendências regionais de diversos órgãos federais. E esse mapa também ele pode ser utilizado como um trunfo do governo para demover os parlamentares da base de partidos que têm ministérios a votarem a favor da anistia. Se votar, esses parlamentares podem ser penalizados, esses cargos podem ser retirados, né, cargos ali na Codevasf, no DENIT, etc., porque o argumento do Planalto não dá para alguém que tem cargo no governo federal votar a favor de uma proposta contra a qual o governo se insurge de forma frontal. E aí, Trali, por fim, tem uma última discussão, que é a ideia de que o presidente Lula poderia dar uma espécie de indulto, um perdão a alguns condenados do 8 de janeiro. Conversei com um ministro muito próximo do presidente, na visão dessa fonte, não há hipótese, nesse momento, de o presidente Lula seguir por esse entendimento. Trali. E se mesmo assim esse projeto da anistia for pautado e for aprovado no Congresso, ministros do STF o consideram inconstitucional e, sendo assim, ele não passaria pela Corte. Esse projeto, se for aprovado na Câmara, se o Hugo Mota pautar e ele for aprovado, ele segue para o Senado, se for aprovado. O que acontece com esse projeto do ponto de vista jurídico? Fui ouvir integrantes do Supremo que, obviamente, estão acompanhando esse debate na seara política e ministros da Corte com quem eu conversei apontaram o projeto de anistia como inconstitucional. Aí eu até falei para alguns integrantes da Corte que para eles provavelmente isso seria óbvio, mas para nós leigos e para quem está assistindo, para quem está acompanhando, é sempre importante deixar registrado do que se trata um projeto que é inconstitucional. O que me disseram esses ministros? Que a Constituição diz que crimes inafiançáveis e imprescritíveis não podem ser perdoados e que a ação de grupos armados contra o Estado é inafiançável e imprescritível. Para ministros, isso seria suficiente para declarar a anistia inconstitucional caso o projeto seja aprovado no Congresso. E aí eu queria mostrar para vocês qual é o entendimento desses integrantes da Corte que eu ouvi, é de que o projeto de anistia em discussão fere 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, o 43 e o 44. O primeiro determina que a tortura, terrorismo, tráfico de drogas e os crimes hediondos, como eu contei para vocês, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Na prática, isso quer dizer que não podem ser perdoados. E o inciso 44 estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado é crime inafiançável e imprescritível. Nas contas de ministros que eu ouvi, o Supremo teria a maioria, então, para declarar esse projeto inconstitucional, se isso de fato chegar por lá. Então, não cabe perdão, não cabe anistia. E como a gente já ouviu, inclusive, integrantes do governo falarem e ministros do Supremo concordam, isso causaria uma crise institucional. Porque, assim, tem vários temas da sociedade que são urgentes, talvez não na visão de parlamentares, mas esse da anistia você vai levar um tempão discutindo, debatendo, está sendo pautado, Valdo, dando boa tarde para você aí em Brasília, e para parar no judiciário, que tem esse entendimento de que ele é inconstitucional. Boa tarde. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3.000 reais por mês com
isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!